Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de agosto de 2021. Qual a diferença entre personalidade, temperamento e caráter? Parte 1. Personalidade, temperamento e caráter têm conceitos distintos, mas totalmente interligados. Talvez por esse motivo as pessoas tendem a confundir cada um deles e muitas vezes criam estereótipos ou realizam julgamentos por conta dessa confusão. Por isso, vale compreender um pouco mais sobre cada um. A personalidade, padrões mais estáveis e arraigados no modo de cada um se comportar, emocionar, pensar e se motivar, é construída durante a infância e parte da adolescência. Neste processo, o recém-nascido vem com uma série de tendências comportamentais, emocionais e cognitivas, incluindo o potencial intelectual sobre a qual todas as suas vivências e aprendizagens e influência do ambiente se somarão, resultando nas características mais duradouras e globais de sua personalidade, diz o psicólogo Ricardo Wagner, professor da Faculdade de Psicologia da PUC Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Dessa forma, a personalidade compõe o resultado final do efeito do ambiente sobre a base inata do temperamento. Isso porque a partir do nascimento, o indivíduo pode ter suas tendências temperamentais biológicas potencializadas, minimizadas ou consolidadas. Já o caráter é um conjunto de aprendizagens relacionado às regras de conduta moral que norteiam a sociedade. Ou seja, tem a ver com o desenvolvimento moral e ético do indivíduo e pode ter variabilidade conforme a cultura em que está inserido, completa Wagner. Para Marcela Mansur Alves, mestre em Psicologia e docente na UFMG Universidade Federal de Minas Gerais, a personalidade pode ser entendida como um sistema maior. Temperamento e caráter não mudam a personalidade porque fazem parte dela, diz. Definindo a personalidade, personalidade é um conceito individual e único. Ela reúne um conjunto de condutas, emoções e cognições que irão compor um padrão comportamental de uma pessoa. De maneira simples, se considera que a personalidade de cada indivíduo é formada pelo temperamento, base biológica, genética dos comportamentos e todas as influências das aprendizagens ambientais a partir do nascimento, caráter e demais aprendizagens, define Wagner. A personalidade pode ser modificada pelos acontecimentos da vida. Entretanto, a partir do momento em que está constituída de forma mais estável, fica mais difícil mudá-la. Segundo Alves, a personalidade tende à estabilidade, embora acontecimentos específicos possam alterar alguns desses elementos que a compõem. Já Eduardo Legal, professor na disciplina de Psicopatologia da Univali Universidade do Vale do Itajaí, explica que a personalidade não deve ser tratada como um padrão fixo, pois as experiências ao longo da vida podem influenciá-la. As pessoas são muito diferentes e são mais plásticas do que o conhecimento popular imagina, defende. Definindo o temperamento. O temperamento é o componente psíquico inato, geneticamente herdado. Ainda assim, não deve ser tratado como imutável. De acordo com Wagner, as experiências de vida, principalmente na infância, mais ainda na primeira infância, irão constituir novas tendências no modo do indivíduo ser e agir no mundo. Entretanto, estudos mais atuais demonstram que não temos como reverter 100% de nossa tendência genética.
Por exemplo, um sujeito que nasceu com uma tendência baixa à extraversão, poderá se tornar uma pessoa sociável, mas jamais será aquele que se destaca dos demais por sua desinibição, explica o psicólogo. Definindo o caráter segundo Alves, o caráter pode se moldar de acordo com o desenvolvimento, sendo que educação e cultura podem interferir nesse resultado. Ele é parte da personalidade, majoritariamente desenvolvido por meio da experiência e aprendizagem. Seriam valores em ação ligados ao significar as consequências das nossas experiências no mundo, confirma a psicóloga. Portanto, caráter são todos os componentes mais previsíveis de nossas reações morais em contextos interpessoais, nossas regras de convivência e respeito aos outros. O caráter são as características que foram aprendidas ao longo da vida, podendo demarcar o caminho do sujeito, finaliza Legal. Allan Kardec questiona sobre isso no Livro dos Espíritos na pergunta 364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. O espírito Miramês esclarece a resposta dos espíritos no livro Filosofia Espírita volume 8, pela psicografia de João Nunes Maia, dizendo, certamente que tem o homem muita coisa a conhecer em relação à sua própria vida espiritual e física, no entanto, não se deve com isso aceitar tudo, que não deve ser aceito. É justo que acompanhemos o Evangelho, que nos diz em tudo dai graças, porque mesmo o erro em nossos caminhos nos mostra o certo. Ele tem um trabalho a fazer em nosso benefício. A teologia se encontra presa nas mãos de certas religiões que esquecem o progresso com Jesus, e não abrem as portas para que se conheça mais um pouco dos segredos da natureza humana e mesmo divina. O espírito é um mundo, onde há de tudo, é uma profusão de dons a serem despertados, de modo que o tempo nos mostrará o quanto vale amar. Quando o homem se encontra na plenitude do amor, essa manifestação não é da carne e é provinda do celeiro da alma, e quando se manifesta nele o enorme tributo da inteligência, é o mesmo espírito mostrando talentos amadurecidos, aflorando essa qualidade grandiosa que fala de Deus. A criatura encarnada não tem dois espíritos, como pensam alguns, por nela se manifestar muitas qualidades. É somente um que, com o tempo, mostrar-nos-á muito mais do que conhecemos, porque tudo o que conhecemos de beleza, de qualidades variadas, em todos os povos, existe dentro de cada um, faltando somente que sejam despertadas, mostrando-as a excelsitude de Deus. Todos os espíritos são perfeitos, e não poderia ser de outro modo. Tudo que sai de mãos perfeitas não pode mostrar imperfeição. As qualidades se encontram intrínsecas, em estado de sono, no íntimo da alma. A alma, quando atinge certa classe espiritual, é produto de valores que se mostram pela sua elevação. O espírito é dotado de todas as qualidades do próprio Pai que o criou, porém, esses atributos se encontram embrionários, irão crescer em valores intermináveis nunca, entretanto, se igualarão ao seu Criador, assim como os aparelhos criados no mundo pelos homens não podem ultrapassar seus inventores, são inferiores a esses, certamente, comandados por eles. A mente continua a ser uma incógnita para a ciência humana, e é nela que estão todos os segredos, onde a felicidade mora e onde está o céu que tanto se procura. A literatura, mesmo a espiritualista, está cheia de ensinamentos sobre os pensamentos, não obstante, há muita teoria derivando para as sombras. A mente em Cristo pode fazer muito em favor da coletividade, desde quando a maturidade no amor alcançou a legítima fraternidade.
e é o mesmo Espírito que opera em tudo, é a unicidade que vem do Criador se manifestando na criatura. Jesus, quando disse que o céu está dentro de nós, falou conscientemente, como mestre dos mestres, a despertar os discípulos para a luz dos conhecimentos, entregando a cada um o seu quinhão de trabalho no seu mundo interno. O conhece-te a ti mesmo, muito lembrado por todos os povos, é profundo para quem deseja realmente libertar-se. Os teólogos, em muitas circunstâncias, são inventivos sem recurso de buscar a verdade, geralmente combatem no espiritismo e, concomitantemente, a mediunidade, que tem caráter de revelação dos poderes de Deus na criatura. São, muitas vezes, homens com malas cheias de diplomas, que cursaram famosas faculdades do mundo, mas pouco atingiram a simplicidade e o amor, de modo a abrir a intuição humana ao encontro da intuição divina, em recebendo as revelações do mundo espiritual. Por outro lado, os médiuns, que muitas vezes não conheceram as letras, no sentido da intelectualidade, são instrumentos valiosos nas mãos dos benfeitores espirituais para os esclarecimentos da verdade. A revivescência do cristianismo está chegando à Terra graças ao Espiritismo, servindo-se do canal da mediunidade com Jesus. As camadas da atmosfera são muitas, como as da Terra, para filtrarem as radiações cósmicas. Assim são as do corpo físico e do espírito, a seleção é feita pela inteligência, em fortes conexões com a fé. Balneário Gaivota, 29 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.